Todos querem ter informações, dicas importantes para a sua qualidade de vida. Você tem um encontro marcado com Fique por Dentro. Muitas entrevistas com especialistas da saúde. Personalidades da área jurídica orientarão sobre direitos e deveres dos cidadãos. Profissionais da educação completarão a pauta. E os profissionais liberais falarão sobre diversos segmentos do mercado. Começa agora, pela Rádio Trianon AM 740. Fique por Dentro, com as dicas do Lombardi. Fique por Dentro. Apresentação e direção, Lombardi. 3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe. Boa tarde, ouvintes da Trianon. Com muita alegria, iniciamos o programa Fique por Dentro, nos 740 kHz em São Paulo e Grande São Paulo, nos 810 kHz na Baixada Santista e também através dos internautas no mundo inteiro pelo site trianoam.com.br. E o programa hoje está especial porque temos novamente aqui a presença do Dr. Dario Giannini, ele que é ortopedista e traumatologista, que estará falando tudo sobre ortopedia. E você que já tem dúvidas sobre a área de ortopedia e quiser falar agora, fazer a sua pergunta ao vivo, então ligue 3289-3580 ou 3253-4845. Boa tarde, doutor Dario. Bom, primeiro agradeço aos aplausos. E boa tarde, Lombardi. Boa tarde a todos os ouvintes. Como sempre, é um prazer estar aqui com você respondendo as perguntas. O prazer é todo nosso e com certeza dos ouvintes que tiram muitas dúvidas sobre a área da ortopedia. Doutor Dario, vamos à primeira pergunta? Vamos lá. Existe risco de morte ou risco de piora de doença numa pessoa submetida a uma cirurgia? Bom, mito frequente, Lombardi. Eu escuto essa pergunta diariamente. Praticamente todas as vezes que nós temos que indicar uma cirurgia para um paciente que estamos tratando, a explicação é seguida de uma expressão de medo. As pessoas têm medo de ser operadas, achando que correm perigo. Elas acham que, passando pela cirurgia, ocorre o perigo de acontecer alguma coisa grave que venha a comprometer a saúde ou até a vida deles. E é seguido o medo da anestesia que se segue. Então, começando pela anestesia, que acho que é o que dá mais medo em todo mundo, a anestesia nada mais é que um procedimento feito com remédios que são conhecidos há décadas, que fazem a pessoa dormir profundamente, ela não sente nada durante a cirurgia, não existe perigo dela acordar durante a cirurgia, porque o tempo todo ela está sendo monitorada pelo médico anestesista. É um médico especializado nessa área, que faz a função de anjo da guarda, de acompanhar a pessoa. Ele está ali em pé ao lado da cabeça da pessoa, durante todo o tempo que dura a cirurgia, acompanhando como ela está. E ele mantém a função desse remédio anestésico constante o tempo todo. Terminada a cirurgia, o anestesista toma os procedimentos para a pessoa acordar, e ela acorda sempre. Ninguém que eu tenha operado, ou ninguém que foi operado na sala ao lado, morreu até hoje, que eu tenha visto por conta da anestesia. Quanto à cirurgia em si, a cirurgia é um método que a gente precisa, simplificando, ir lá dentro para consertar algum órgão que está com defeito. No caso da ortopedia, se a pessoa, por exemplo, quebra a perna, caso que aconteceu com um famoso portista brasileiro recentemente, ele quebrou a tíbia e para que ele se recupere mais depressa, ele precisou ser operado. Então a gente faz uma incisão num lugar que é conhecido, que é estudado pelo médico, ele sabe exatamente aonde fazer o corte, ele sabe tudo que tem lá embaixo que não precisa ser machucado, conserta o órgão que está lá dentro. No caso dessa fratura do esportista, é colocado um artefato de aço que põe o osso na posição e é tudo costurado certinho. Então o que acontece no risco de haver piora com a cirurgia? Lombardi, algumas doenças vão piorando conforme elas permanecem acometendo a pessoa. Até que essa doença possa ser curada por algum método, ela pode ir deixando sequelas maiores. Então, quando a pessoa só concorda em ser operada, tarde demais, a hora que a doença já piorou muito, o médico opera com o objetivo, às vezes, de fazer com que essa doença pare de piorar. Mas o que já foi danificado, somente em parte recupera. E aí vem o famoso mito de que não adiantou operar, porque a doença continuou. E isso alimenta o mito. As pessoas ficam com mais medo do mito, não querem operar, só concordam em ser operados.
depois que a doença piorou E muito. se não tivesse operado, com certeza Teria estaria ficado muito pior. bom. Já tenho até um exemplo que posso lhe dar. Pena que eu não posso mostrar para os ouvintes agora, mas o Lombardi está vendo. Eu tenho uma pequena cicatriz aqui no meu Sim, pulso. estou vendo. É um problema que acometeu um nervo da minha mão. Estava fazendo com que a minha mão adormecesse determinados movimentos que eu fazia. Evidentemente que já sendo profissional do ramo, eu já sabia o que acontecia com a minha mão. Eu fui conversar com o Dr. Fábio, que é o nosso amigo da clínica, e concordamos que a minha mão precisava passar por uma cirurgia. Tomamos umas providências simples, marcamos a cirurgia, ele operou, e a minha mão está excelente. E eu tenho certeza que se eu tivesse postergado isso, teria dado mais tempo para o problema piorar e a recuperação seria mais difícil. Ou seja, sou um profissional da área, conheço os riscos da cirurgia e já passei por 4 cirurgias da minha vida. 3 delas eram ortopédicas. E tudo ficou bom e bem resolvido. Então tá aí, ouvinte, você que tem esse medo, então é melhor acabar logo com o medo e se tiver que fazer a cirurgia, fazer, né, doutor Eu Dario? que sou médico já fui operado 4 vezes. Tá aí. Doutor Dario, o consumo de grande quantidade de remédios é prejudicial à saúde? Bom, Lombardi, você já ouviu alguém preocupado porque tomava 15 ou até 20 remédios por dia? A gente escuta muito isso direto. É comum as pessoas que procuram atendimento médico já serem as mais idosas. Quando a gente está jovem, nós temos 20 anos, 30, a gente quase não fica doente, né? É o nosso caso. Não é como nós, por exemplo. Nós que estamos com 25, 28 por aí, né? Ainda não ficamos tão 28 doentes. não, ainda falta alguns anos. Um pouquinho para chegar aos 28. Bom, pois bem. Mas as pessoas que têm um pouco mais de idade sempre têm doenças que vão se acumulando. Começa a haver um pouquinho de arritmia no coração, o coração um pouquinho fraco, a pressão sobe, uma tendência para diabetes, e algumas dores de articulação, essas que eu trato, e preciso passar alguns remédios. E aí, quando vou receitar o remédio para tratar as dores de articulação, a pessoa me mostra geralmente uma receita que ela tem de outros médicos com uma lista de remédios que ela toma. Algumas vezes essa lista é bem grande. Eu já vi pessoas tomarem, sem exagero, 20 remédios diariamente. Acontece muito com infartados, né? A pessoa Por após o exemplo, infarto... doenças do coração muitas vezes exigem uma combinação de remédios que, atuando juntos, fazem o efeito. E eu tenho que acrescentar, às vezes, ou 2 ou 3 remédios para a parte da ortopedia. E a pessoa me mostra a lista de remédios e manifesta a preocupação, se não haverá problema em tomar tanto remédio. Ela fica preocupada por já tomar tantos, se não fará mal. Veja, todo remédio tem um efeito terapêutico que responde por 99% do que ele faz. E talvez um ou outro efeito nocivo pequeno, que é o que mais preocupa as pessoas. E todo mundo, quando compra um remédio novo, corre para ler a bula. A bula é uma... Lombardi riu agora porque é uma coisa frequente, talvez ele faça também. Mas a bula é um cumprimento de lei, em que o laboratório tem que explicar tudo que é necessário sobre o remédio e se eximir de negligência por explicar um ou outro eventual efeito colateral que pode acontecer. Então, é um cumprimento de lei, a pessoa lê todos os efeitos colaterais e começa a ficar com medo que aqueles efeitos colaterais vão acontecer nela. Agora, para explicar que os remédios não façam mal, eu conto uma historinha muito simples. Lá pelos anos 1500, quando Cabral chegou aqui, Pedro Álvares Cabral contava com apenas 35 anos de idade, bem mais velho do que a gente é agora. Sim. E ele já era considerado um navegador experiente para padrões da época, porque pouca gente chegava numa idade mais avançada. Quer dizer o seguinte, todo mundo morria naquela época, com 40 anos, 50. Se alguém chegasse a 60 anos, ele era o ancião da cidade, ele era o velho, né? Era o sábio a quem todos procuravam. Então a gente tem quase metade disso, não, né? Podemos não sabemos chegar com mais 60 anos, ainda falta bastante para a gente. Mas se nós formos comparar hoje, eu conheço pessoas que têm 80, 85 anos e trabalham. Eu também conheço. Cuidam de Vários. família, têm uma série de responsabilidades. Outras pessoas de 90 anos que têm um monte de atividades e saem para fazer as compras sozinhos, vão ao médico sozinho. E essas pessoas tomam muitos remédios. Essa pessoa de 85 anos que trabalha, de manhã cedo ela toma 10 comprimidos, outros 10 comprimidos do jantar. Só que depois de tomar os seus 10 comprimidos no café, ela pega a sua pasta de trabalho e sai para trabalhar. Ele tem uma saúde boa, firme, é uma pessoa produtiva e à custa dos remédios. Talvez essa pessoa octogenária que trabalha, se não tomasse os remédios, já tivesse morrido
com menos idade, com 60 e tantos, 70, e os remédios que ela toma mantêm a saúde dela perfeita e estão só provocando benefício. E por outro lado, se os remédios fizessem o mal que todos temem, depois de terem sido inventados, coisa que é do século XVIII para frente, as pessoas começariam então a morrer talvez mais cedo do que morriam nos tempos de Cabral. A expectativa de vida dobrou por conta dos remédios. Se eles fizessem realmente mal, eles teriam diminuído a expectativa média das pessoas. Ou seja, o remédio, se fizer um pequeno malefício, é perfeitamente calculado e insignificante quanto a 100 vezes mais benefício que ele provoca. O senhor chegou a mencionar que eu dei risada quando o senhor falou da bula. Realmente, porque eu conheço pessoas que estão para tomar um remédio, mas têm o hábito de ler a bula, acabam não tomando por achar que todos aqueles efeitos colaterais ela terá. Vão aparecer. Vão aparecer. Bem, então, o que acontece? Existem aqueles efeitos que a gente chama de subsintomáticos, subclínicos, que está até acontecendo, mas a pessoa não sabe. Vamos imaginar um aumento de pressão. A pressão da pessoa pode ser elevada por um remédio numa cifra de 3% ou 5% apenas. Ela tem uma pressão que já é na faixa do normal. Se subir um pouquinho esses 3% ou 5%, vai continuar na faixa do normal. Se o médico medir a pressão, vai dizer está um pouquinho maior do que a semana passada, mas continua saudável. A pessoa não sente qualquer tipo de alteração, ela continua com a sua vida normal, e foi esse o efeito de alteração da pressão que o remédio fez. Subiu? Subiu. Tecnicamente sim, porque está maior uma fração mínima de milímetros de mercúrio, mas não o suficiente para prejudicar a pessoa. Tá? Vamos dizer, que provoca queda de cabelo, que caem, vamos dizer, 50 fios de cabelo durante o tratamento. Nós temos talvez uns 500 mil fios, né? Certo? Então, se ela perder 50, ela não vai nem se dar conta de que isso aconteceu. A pessoa vai achar que é a renovação normal de fios de cabelo ou coisas pequenas. Esses efeitos colaterais, que aliás podem não acontecer, uma vez escritos na bula, são coisas que acontecem de maneira previsível e às vezes são coisas simples que são toleráveis. E há casos, temos que admitir também, Lombardi, vamos dizer, tratamento de doenças mais graves como quimioterapia de câncer. Sabemos que os remédios da quimioterapia provocam sintomas graves, a pessoa perde o cabelo, ela tem vômitos e outras coisas, mas são efeitos mais ou menos fortes, mas que compensam o resultado do tratamento. Quer dizer, a pessoa fica curada de uma doença, curada de uma doença grave, à custa de alguns sintomas que realmente são desagradáveis, mas vale a pena. Então, no caso da grande maioria dos remédios, que não seja de tratamento de câncer, tem um efeitinho colateral outro, ou não tem aqueles efeitos, porque a bula sempre diz, é possível. E a pessoa já se impressiona com isso. O nosso cérebro tem um poder muito grande. De analisar primeiro o lado negativo. O lado negativo. E às vezes começar a imaginar sintomas. Se a gente diz que vai dar coceira na unha, a pessoa começa a sentir coceira na unha quando toma um remédio. É incrível, né? Gente, unha não sente coceira. Né? Pois bem. Tá certo, então. Nós vamos a um pequeno intervalo, só que antes eu gostaria de deixar um recado a você, ouvinte. Você que gosta de comer bem, venha conhecer o City Bar Restaurante. Amplo salão com sistema por quilo, 25 tipos de salada, massas, crepes e sobremesas. Aos sábados tem também uma deliciosa feijoada e grelhados. Marque seus eventos no City Bar Restaurante. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 11h30 às 15h30, na Rua Francisca Miquelina, 306, na Bela Vista. Rua Francisca Miquelina, 306, Bela Vista. E o telefone é 3106-7749. Eu vou repetir, 3106-7749. City Bar Restaurante. Esperamos sua visita. Já voltamos. Que delícia! Fique por dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Dr. Fábio Ravalia agradece a sua atenção e convida você a conhecer o Estúdio Artros Clínica, espaço voltado à atividade física na melhor idade e recuperação continuada após fisioterapia. Aulas diferenciadas que promovem o condicionamento físico, respeitando e estimulando as necessidades e aptidões individuais de cada aluno. Aulas personalizadas, personal trainers especializados, fisioterapeutas, aparelhos com tecnologia inovadora, power plate, plataforma multivibratória,
Venha fazer uma aula experimental. Tudo isso numa sala confortável, climatizada, com iluminação natural e vista panorâmica. Rua Itapeva, número 490, Conjunto 102, São Paulo. Telefone 0 Prestadora 11 3289 8000. Repetindo, 0 Prestadora 11 3289 8000. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi. Padaria São Domingos, o melhor pão italiano de São Paulo desde 1913. Além do tradicional pão italiano, a Padaria São Domingos também tem linguiça calabresa, queijos, azeitona, berinjela, sardela, doces e a famosa sfogliatelle, além de grande variedade de vinhos. Sem dúvida nenhuma, entre as padarias tradicionais do bairro do Bexiga, destaca-se a São Domingos, que sobrevive há 4 gerações. Você, ouvinte de qualquer localidade de São Paulo, venha nos visitar. Rua São Domingos, número 303. Telefone 0 Prestadora 11 3104 7600 ou 0 Prestadora 11 3242 3677. Anote 0 Prestadora 11 3104 7600 ou 0 Prestadora 11 3242 3677. Padaria São Domingos. Rocha Farma. Somos uma empresa que, desde o início, nos preocupamos com a qualidade dos produtos que manipulamos, porque sabemos da nossa responsabilidade. Essa é a principal razão de nossa solidez e ótima reputação nos segmentos há mais de 30 anos no mercado. Os produtos e medicamentos da Rocha Farma são formulados de acordo com as necessidades de cada cliente. A manipulação só é realizada a partir da receita médica, com especial atenção de nossos colaboradores quanto aos componentes e quantidades especificados em cada fórmula. Para isso, utilizamos modernos sistemas de equipamentos para garantirmos a qualidade de nossos produtos. Rocha Farma, farmácia de manipulação. Telefone 3284-0090, 3854-6989 e 3266-8178. Visite o site www.rochafarma.com.br. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi. Voltamos com o programa Fique por Dentro. Doutor, eu estou percebendo, acho que os ouvintes estão meio tímidos de ligar aqui, né, para fazer uma pergunta. Acho que eles têm dúvida de ortopedia e não estão querendo ligar. Mas vamos fazer o teste? Assim, o que acontece às vezes, a pessoa tem a dúvida e ela às vezes fica com dificuldade de como expressar essa dúvida. Veja, a gente conversa diariamente com pessoas que têm dúvidas sobre suas doenças, que se expressam da forma como podem. Nós estamos acostumados a entender o que a pessoa está perguntando, alguns termos que não precisam ser exatamente os termos precisos, ninguém tem que saber o nome de doença nenhuma. Se disser mais ou menos o que está com dúvida, a gente consegue, logicamente, entender a pergunta e respondê-la adequadamente. Então vamos lá, vou passar novamente os telefones para você ligar e fazer a pergunta ao Dr. Dario. 3289-3580 ou 3253-4845. 3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe. Temos ouvinte no ar, Cléo? Então temos ouvinte no ar. Alô, boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome, por favor? O meu nome é Joana. Eu Pois- moro aqui na Água Branca. Pois não, senhora Joana, pode fazer a pergunta ao Dr. Dario. Então, doutor, eu sinto, assim, muitas dores nos joelhos, né? E no tornozelo. Eu fui no ortopedista, ele me encaminhou Não, eu fui no clínico, ele me encaminhou pro reumatologista. E fiz o raio-x, ele disse que eu estou com um pequeno desgaste nos joelhos, né? Mas por que tanta dor? Eu sinto muita dor, doutor, assim, uma sensação de ardor, entendeu? E muito cansaço nas pernas. Ele me passou uns comprimidos, mandou me manipular. Eu não estou com ele agora, mas parece que é diarcerina. Dona Joana, qual é a sua idade? 56 anos. Sim. Eu posso ouvir no rádio, doutor? Pode sim, a senhora, se quiser, já pode desligar o telefone e ouvir pela muito rádio. Muito obrigado pela Muito participação, obrigada. senhora Joana. Obrigada. Bem, boa tarde, dona Joana. Desculpe a interrupção no meio da sua pergunta, porque o fator idade é muito importante para a gente responder essa pergunta. Todas as máquinas têm um desgaste nos pontos fracos, que são as peças móveis.
A gente pode reparar que uma geladeira não quebra, funciona 30 anos, às 168 horas da semana e ela não quebra, apenas com uma pequena manutenção e limpeza de vez em quando. Enquanto uma máquina de lavar, que funciona, eu creio 20 ou 30 horas por semana, apenas se muito, quebra com frequência a cada 3 ou 4 anos e dificilmente a gente consegue ficar 10 anos com a mesma máquina. A grande diferença entre geladeira e máquina de lavar é o fato de que a geladeira não tem as peças móveis que a máquina de lavar tem. Por isso ela quebra, nas peças móveis. Já o nosso esqueleto, portanto, é um conjunto de peças móveis, os ossos com suas articulações, que tem um desgaste natural ao longo da vida. No caso da dona Joana, a idade de 56 anos é realmente um pouco precoce, mas ela está tendo uma artrose já aparecendo no joelho. A dor que ela sente é porque a articulação que foi usada ao longo da vida toda foi tendo gradualmente, molécula por molécula, desfazendo a cartilagem, que é a parte que articula osso com osso, a parte lubrificada dele. E começou a desenvolver essa artrose. A manifestação da artrose é a dor. Então ela foi corretamente encaminhada pelo clínico para o reumatologista, que iniciou o tratamento. Provavelmente, pelo que eu estou deduzindo por esse rápido depoimento dela, ela tem uma artrose que é uma doença que é da competência do reumatologista e do ortopedista também, como acontece com algumas doenças que 2 médicos diferentes podem tratar. Os sintomas que ela tem é pelo fato dela ter uma artrose que, talvez por algum fator prévio, algum tipo de acidente que teve, um esforço muito grande, faz essa artrose ser um pouco mais precoce, mas também um pouco mais avançada. Então ela dá dores um pouco mais fortes. Pelo que eu entendi, há algum tempo que ela está tomando um remédio passado pelo reumatologista, e esse remédio deve estar começando a fazer efeito. Progressivamente vai havendo uma melhora. Lembrando sempre que cada indivíduo responde com uma certa velocidade a um tipo de tratamento. Alguns não respondem bem ao tratamento, precisam de outros, que o médico vai acertando conforme necessário. Sempre há o que melhorar. Às vezes, com o tratamento, com o remédio, como está sendo feito, pode se manter durante muito tempo. Mas às vezes é necessária uma cirurgia. No caso da dona Joana, vai ser avaliado conforme a necessidade pelo médico que vai dar a continuidade dela. Então, dona Joana, tem muita coisa a tratar pela frente, o médico vai avaliar resultados bons ou maus e vai acertando o tratamento conforme os resultados. Tá aí então a resposta, senhora Joana. Muito obrigado pela participação e também a todos os ouvintes do bairro Água Branca. Doutor Dario, agora vamos tirar uma dúvida que é frequente sobre gota. Muitas pessoas pensam que gota é o mesmo que água no joelho. O senhor pode falar da diferença de gota e água no joelho? Bom, fundamentalmente não é não, Lombardi. Pelo seguinte, a água no joelho não é exatamente uma doença. A água no joelho é um sintoma, vamos dizer assim, de um grande número de doenças. Porque não existe uma doença só que faz a água no joelho. Porque o que acontece? A articulação precisa ser lubrificada lá dentro. Assim como o óleo de motor, que precisa ser trocado com frequência, nós temos também dentro das articulações um tipo de óleo que é produzido naturalmente do corpo. Ele tem o complicado nome de líquido sinovial e ele é constantemente produzido, reabsorvido e produzido para manter a quantidade certa dentro de uma articulação. Todas as articulações têm esse líquido sinovial. O joelho, por ser a maior de todas as nossas articulações, tem uma quantidade um pouquinho maior. E o joelho é muito exposto a um monte de acidentes e doenças que se devem ao uso normal e à maior exposição do joelho à grande força. E com isso é frequente o joelho ter qualquer coisa, uma doença, torceu, e ele incha. Quando o joelho incha, que significa que esse líquido sinovial foi produzido em quantidade um pouquinho maior, com uma forma de reação de defesa. E aí o joelho aumenta de tamanho, tem mais líquido lá dentro, lógico, é como uma bexiga que a gente enche de água e fica cheio. Isso que é a água no joelho. Pode ser por causa de um entorse qualquer, uma doença pequenininha, porque a pessoa tem artrose, outras coisas do gênero. Todo mundo acha que é grave, mas vamos admitir que até existem doenças graves, que podem até levar a consequências sérias, que provocam água no joelho. Mas geralmente é alguma doença do joelho que não é fatal, né? Bom, agora, o que é a gota? Gota é uma doença meio que genética da pessoa. O cidadão nasce com a tendência para isso. Ela comete, até os 70 anos de idade, quase que só homem.
97% de quem tem isso antes dos 70 anos são homens. Dos 25 aos 70, quase que isso. A partir de 70 anos, a gente começa a ver ela aparecer em mulheres. Então as mulheres têm uma resistência muito grande para só ter isso já depois de uma idade determinada. Nos homens começa a aparecer até em rapazes. O mais jovem que eu vi com isso tinha 24 anos, na primeira crise. E o que acontece? Essa pessoa tem uma quantidade um pouquinho maior de um composto chamado ácido úrico no corpo, circulando pelo sangue também. Esse ácido úrico é um composto que tem que haver normalmente no corpo, faz parte do corpo. Só que se a pessoa tem algum problema em que esse líquido está em maior, o ácido úrico em maior quantidade, ela tem uma tendência de tempos em tempos ter umas crises de dores em articulações. É clássico ela começar sempre pelo dedão do pé. Não me pergunte por que no dedão do pé preferencialmente, porque até hoje ninguém me deu uma explicação satisfatória e eu não encontrei uma explicação. Mas isso ajuda bastante, porque a gente vê um cidadão nessa faixa etária. Não costuma começar tanto com 24, como eu falei, mas a maioria começa por volta de 40, né, que é a média. Cidadão de 40 e poucos anos, chega mancando com dor no dedão, que começou muito de repente, o diagnóstico é extremamente fácil. A gente já sabe que ele tem a gota e toma as providências para tratar a gota. Bom, ela pega principalmente o dedão do pé, na grande maioria dos casos, mas ela pode pegar qualquer articulação. Pode dar gota no cotovelo, dar gota no ombro e no joelho lombar, que é aquilo que você perguntava. Então, quando pega no joelho, por ser uma articulação muito grande, o joelho inteiro inflama, vamos dizer assim, e incha. E aí junta a tal da água no joelho por causa da gota. Ah, entendi. Entende? Então, o que vamos dizer então, resumindo, o joelho pode inchar por um monte de motivos, caracterizando a água no joelho. Um dos muitos motivos que pode fazer o joelho inchar é a gota. E a gota, por sua vez, pode dar dor em várias juntas, principalmente dedão do pé, mas também no joelho. E se pegar o joelho, ela frequentemente provoca a água no joelho. Então são diferençazinhas sutis às vezes, mas não é a mesma doença. O cidadão tem água no joelho, pode ser gota, mas provavelmente não é, porque não é tão comum assim a gota fazer o joelho inchar, porque ela pega mais o pé. Então tá aí a explicação também, e tirando dúvida de muitos ouvintes. Doutor, você falou sobre a quantidade de ácido úrico. Geralmente pessoas que têm ácido úrico, ouvi falar que se usa prata logo fica preta, descasca a parte da pele, principalmente na mão. É verdade que quem tem ácido úrico tem esses sintomas também? Porque além da parte dela pegar no sangue e depositar nas articulações, o ácido úrico também dá algumas afecções na pele. Então ele muda um pouquinho, vamos dizer assim, no caso da prata. Se você tem uma quantidade um pouquinho maior de um composto ácido, vai mudar a questão do pH, lembra aquilo que a gente estudou sempre no ginásio, e vai facilitar a oxidação da prata sim. Então pode acontecer, é verdade. É um dos indícios que pode ser pesquisado também. Doutor, agora uma dúvida referente a andar descalço ou não. Muitas mães já proíbem os filhos desde cedo de andar descalço, falando que pode pegar bactérias e um monte de coisa. Afinal de contas, o hábito de andar descalço é saudável ou é prejudicial à saúde? Bom, Lombardi, como eu e você nascemos no fim dos anos 80, né, nós não temos ainda não passamos por essa, vamos dizer assim, repreensão dos nossos pais, porque já tinha acabado a moda quando a gente era criança, na verdade. Nós somos crianças no começo dos anos 90, né? Então, o que acontece na verdade, existe um mito muito frequente de que as crianças não devem andar descalças, particularmente pisar em ladrilhos descalços, porque os ladrilhos são frios. Tá? Bem, o que acontece na verdade? Há umas poucas doenças que são adquiridas em área rural, certo? Verminoses, que são adquiridas por andar descalço, numa região que tem a contaminação por esterco. É o caso do Jeca Tatu, personagem do Monteiro Lobato. Ele era um caipira que vivia doente até descobrirem que ele tinha uma doença e ele se curou da doença passando as abutinas. Isso realmente é bom para o controle dessa doença do personagem que se chama ancilostomose. Só que para a vida urbana, isso é um mito, aliás, inclusive muito pouco saudável, que a gente recomenda que se tenha muito cuidado. Bem, quando as pessoas têm aquela dúvida, eu dou o exemplo. Tanto o Adão quanto a Eva andavam descalços. O que quer dizer que os pés foram inventados para andar descalço.
Ou seja, se o ser humano precisasse realmente, imprescindivelmente dos sapatos, ele já teria nascido com sapatos, né? E a diferença é que nos primórdios não havia chão duro, era tudo grama e terra. Então você podia andar descalço sem grandes malefícios. Hoje, como tem chão duro que machuca os pés por serem sensíveis, é indicado calçado que seja bem mole embaixo. E isso para o dia a dia. Agora, quanto à questão do malefício de andar descalço, diria que eu imagino que a humanidade tem em torno de estimados 1 milhão, 2 milhões de anos. Os arqueólogos vivem os cientistas, aliás, vivem acertando esses dados a cada vez mais, fica sabendo que há mais tempo ainda tem gente no mundo, né? E andaram descalços até questão, imagino que de uns 10 mil, 15 mil anos atrás, quando foi inventado o primeiro calçado. Ou seja, se fizesse mal, provocasse doenças, a humanidade teria toda ela sido extinta por andar descalço, pelas doenças que se atribuiriam ao andar descalço, muito antes da invenção do primeiro calçado. E o que se dizer dos animais, então? O único animal que anda calçado é o ser humano, e uma exceção, vão dizer, para alguns animais domésticos, como o cavalo, a quem são adaptadas ferraduras, então o cavalo é o único bicho que não anda descalço. Todos os outros, cachorro, leão, elefante, sempre andaram descalço e não estão extintos. O que quer dizer que o contato do pé com o chão não provoca doença nenhuma. É evidente que pode haver o perigo de pisar em alguma coisa cortante, se machucar e outras situações do gênero. Mas a criança andar descalço, vamos lembrar que as doenças adquiridas por andar descalço são ligadas a esterco no chão. Então, se a criança estiver brincando descalça dentro de casa, ela não tem esterco dentro de casa. No quintal não tem esterco. Na calçada em frente, ou no asfalto em frente, também não tem esterco de vaca. Então não há a necessidade dessa preocupação. Isso tudo é um mito. Eu só andava descalço para brincar em casa até os 10 anos. Chegava da escola, eu ficava descalço, brincava o dia inteiro descalço. E estou aqui vivo com quase 25 anos, como a gente sabe, né, Lombardi? A única precaução realmente é se a criança, por exemplo, está em estado febril e o chão é frio, que nem o senhor citou, existe aquele perigo do choque térmico. Assim, lógico, isso é uma coisa inevitável. Veja bem, se algum de nós ficar apenas de calção exposto ao frio, vai passar mal, vai ter uma tendência de ficar resfriado, ter uma gripe ou ter uma pneumonia. Então, se está muito frio realmente, aí é perigoso que você deixar parte do corpo da criança exposto a um frio muito intenso. Mas no verão, deixar a criança brincar descalça no ladrilho não tem qualquer tipo de problema. E aproveitando bem a oportunidade para fazer uma coisa muito importante. Alguns argumentam, já que tem que ficar descalço, então deixa a criança ficar só de meia. É pior ainda. Por quê? Perdão. Uma criança brincando, correndo só de meia, está extremamente propensa para escorregar, cair, se machucar. Aí sim é que ela vai ter problemas. Ela pode se machucar alguma coisa e depois tem que correr no hospital para a gente consertar, né? Se tiver conserto, quando graças a Deus a maioria tem. Então, ou é com o tênis direto, certo? Se tiver frio, ou é descalço direto, pés no chão. Só de meia nunca, principalmente criança pequena que ainda não tem o controle de todos os movimentos, que pode escorregar e cair. Então, o pior que pode acontecer da criança brincar o dia inteiro descalço é sujar o pé. Coisa que água quente e sabão resolvem em 5 minutos. Aliás, não precisa nem esfregar o pé. A criança toma um banho no chuveiro, quando vai olhar, o pé já ficou limpo sozinho, só pelo passar da água quente, né? Não precisa esfregar muito. Então, bobagem. Está um pouco frio, tudo bem. Precisa agasalhar, a gente concorda. Mas, da maneira geral, não tem problema nenhum em andar descalço. Desde que não seja, lógico, um lugar imundo, né? Certo? Não Com tenha, certeza. Lógico, esterco no chão. Com certeza. Nós vamos agora a mais um intervalo, só que eu vou deixar novamente o recado do City Bar Restaurante. Você que gosta de comer bem, venha conhecer o City Bar Restaurante. Amplo salão com sistema por quilo, 25 tipos de saladas, massas, crepes e sobremesas. Aos sábados, deliciosa feijoada e grelhados. Marque seus eventos no City Bar Restaurante. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 11h30 às 15h30. Na Rua Francisca Miquelina, 306, Bela Vista. E o telefone é 3106-7749. 3106-7749. City Bar Restaurante. Esperamos sua visita.
Dr. Fábio Ravalia agradece a sua atenção e convida você a conhecer o Estúdio Artros Clínica, espaço voltado à atividade física na melhor idade e recuperação continuada após fisioterapia. Aulas diferenciadas que promovem um condicionamento físico, respeitando e estimulando as necessidades e aptidões individuais de cada aluno. Aulas personalizadas, personal trainers especializados, fisioterapeutas, aparelhos com tecnologia inovadora, Power Plate, plataforma multivibratória. Venha fazer uma aula experimental. Tudo isso numa sala confortável, climatizada, com iluminação natural e vista panorâmica. Rua Itapeva, número 490, Conjunto 102, São Paulo. Telefone 0 Prestadora 11 3289 8000. Repetindo, 0 Prestadora 11 3289 8000. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi. Padaria São Domingos, o melhor pão italiano de São Paulo desde 1913. Além do tradicional pão italiano, a Padaria São Domingos também tem linguiça calabresa, queijos, azeitona, berinjela, sardela, doces e a famosa sfogliatelle, além de grande variedade de vinhos. Sem dúvida nenhuma, entre as padarias tradicionais do bairro do Bexiga, destaca-se a São Domingos, que sobrevive há 4 gerações. Você, ouvinte de qualquer localidade de São Paulo, venha nos visitar. Rua São Domingos, número 303. Telefone 0 Prestadora 11 3104 7600 ou 0 Prestadora 11 3242 3677. Anote 0 Prestadora 11 3104 7600 ou 0 Prestadora 11 3242 3677. Padaria São Domingos. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi. Voltamos com o programa Fique por Dentro e agora somente para a despedida. Acabou o nosso tempo agora, doutor Dario. Por incrível que pareça. Acaba, o Cléo já começou a colocar as vinhetinhas do fim, então tudo que nos resta agora é nos despedir. Despedir. Agradeço pela atenção a todos vocês e, Lombardi, eu espero aqui muito em breve estar aqui com você e com todos os ouvintes para poder esclarecer mais algumas dúvidas. Esperamos também novamente o seu retorno aqui, que é muito satisfatório com as informações que o senhor dá sobre ortopedia, doutor Dario. Muito obrigado. Se precisar, estamos à disposição. Muito obrigado pela participação. E também quero agradecer a todos os ouvintes de São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista, e pelos internautas que acompanharam pelo site trianonam.com.br. Obrigado, Cléo, na mesa de som. E também quero mandar um abraço ao ouvinte Rosemary Lucas. Muito obrigado pela participação. Um forte abraço a todos, até a semana que vem, se Deus quiser. Você acabou de ouvir pela Rádio Trianon AM 740. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi. Esta é a Rádio Trianon AM 740. São Paulo.